Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 7 até o versículo de número 11. Glória a Deus. Quantos irmãos acham? Deus abençoe o irmão Juversino, estava viajando, retornou. Malilica continua conosco, né? Deus abençoe a irmã Lilica também. Irmão Moraes, que retornou de viagem, irmã Leila. Deus abençoe vocês aí. Primeira carta de Pedro, versículo de número 7. O que está dizendo ali, meus irmãos? Versículo 8. O que mais? O que mais? O que mais? Obrigado, Senhor, pela tua santa e gloriosa palavra. Que o teu Espírito Santo, nesse culto tão especial, aonde nós nos reunimos, ó Pai, para te louvar, para celebrar a ceia do Senhor, lembrando que o Senhor um dia morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou, nos deu vida eterna e que vai voltar para buscar a tua igreja. Por isso, Senhor, usa esta palavra e continue falando conosco em o nome de Jesus. Meus irmãos, essa semana, meditando nesta palavra, sempre que é o culto de celebração da ceia, eu fico numa preocupação. O que eu vou trazer para a tua igreja, Senhor? O que o Senhor quer falar com a tua igreja? Só um pouquinho mais de retorno, irmão Rodrigo. E mais grave um pouquinho. O que o Senhor quer falar com a sua igreja? E tem algumas coisas aqui para nós estarmos compartilhando nesta noite. Irmãos, a gente sabe muito bem que quando Pedro, os irmãos estudiosos da palavra, que quando o apóstolo Pedro ele escreve essa carta, foi um momento muito difícil para a igreja. A igreja, hoje às vezes as pessoas, porque alguém olha de lado, ele já acha que alguém está perseguindo ele. Mas a igreja estava passando, eu estava lendo sobre isso, um momento muito difícil da caminhada cristã. Um tempo em que Nero tinha posto fogo em Roma e acusado os cristãos, inúmeros irmãos sendo mortos, perseguidos, maltratados. As ruas de Roma foram como luzeiros ali, era crente nas estacas, pegando fogo, e aquele povo se alegrando com a morte daqueles cristãos. Momento muito difícil, momento de muita morte, um momento de muita perseguição. E o apóstolo Pedro, ele escreve esta carta, se nós formos olhar, o capítulo 1 desta carta, ele vai tirar esse capítulo todo para falar acerca da nossa salvação em Cristo. Algo tão especial. Pedro estava lembrando os irmãos que através de Cristo nós somos salvos e que não importa as lutas e as adversidades, mas o mais importante é que Cristo nos resgatou e que nós temos certeza da nossa salvação. Depois, no capítulo 2, nós vamos ver Pedro trazendo os irmãos para uma vida de santificação, a necessidade
mostrando para os irmãos que fomos separados deste mundo, que temos uma aliança com Jesus e que o nosso andar, que a nossa conduta, que a nossa vida agora são de salvos, santificados, perdoados, lavados, remidos, comprados pelo sangue do Calvário. Glória a Deus por isso. Depois ele vai trazer acerca da submissão. Ele vai mostrar algumas coisas importantes acerca de nós sermos submissos uns aos outros. Ele vai entrar em vários detalhes ali. Mas quando chega no capítulo 4, ele vai falar de sofrimento. Ele vai mostrar para nós aqui que Cristo, o versículo 1, coloca aí para mim, irmão Júnior. Olha o que ele diz ali no versículo 1. Ora, pois que Cristo padeceu por nós na carne. Ele começa a mostrar dizendo, se houve um sofrimento, o maior sofrimento foi imputado em Cristo na carne. Ele sofreu. Irmãos, por mais que a gente passe momentos de sofrimento na nossa caminhada cristã, o maior sofrimento foi Cristo que sofreu por mim e por você. E um sofrimento que eu e você não daríamos conta de enfrentarmos. Mas Ele deixou a sua glória, desceu a este mundo, por amar a mim e a você. Você pode ser grato ao Senhor nesta noite, dizendo, Jesus padeceu por mim, Jesus morreu por mim. Irmão, você quer um amor maior do que esse? Aleluia! E ele começa a mostrar algumas coisas interessantes, porque ele diz que ele padeceu na carne, e ele já cessou, padeceu na carne e já cessou do pecado. Versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ele estava dizendo, Cristo já venceu o pecado lá na cruz do Calvário. Cristo já mudou a minha e a sua história, para que a gente não viva mais satisfazendo as concupiscências da nossa carne, mas agora nós possamos fazer a vontade de Deus. Aleluia! Você tem feito a vontade do Senhor, irmão? Como está a concupiscência da carne por aí? A quem nós estamos dando lugar? A concupiscência da carne ou a vontade de Deus? Eu creio nesta noite que há um povo aqui que tem lutado, tem passado por momentos difíceis, mas tem dito, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu quero estar no centro da tua vontade, Senhor. Aleluia! Um pouquinho, passe aí para mim. Porque é bastante que no tempo passado da vida, a gente andava, fazia a vontade dos gentios, andávamos nas dissoluções, nas concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Ele traz a memória daquele povo, da onde Deus os havia tirado, o que Cristo havia feito. Irmãos, a gente está vivendo num mundo em que tantas situações adversas estão acontecendo, tantas atrocidades estão acontecendo, e a nossa nação está o quê? Vivendo as concupiscências da carne, os prazeres, os deleites, as coisas passageiras. Irmãos, ao findar esses dias de feriado, você pode ter certeza que centenas e centenas de pessoas perderam as suas vidas, partiram para a eternidade. Enquanto a gente está reunido aqui agora, tem gente matando o outro, tem gente se drogando, tem gente fazendo um monte de atrocidade dentro desta nação, mas eu glorifico a Deus, porque Jesus chegou, resgatou, e em todos os 4 cantos desta nação, tem alguém dizendo, Rabassu de Candaramanaia, eu vou fazer a vontade do Senhor, porque Ele já me tirou de lá, e agora eu tenho uma nova vida em Cristo. E que Deus tenha piedade daqueles que ainda estão lá, e os
rebanho do mundo e traga para a casa do Senhor. Aramai decanta astéria. Irmãos, é noite de júbilo, mas também é noite da nossa alma chorar. Quem sabe até muitos que estão aqui saíram das suas casas e não sabem aonde estão os seus filhos e nem que hora vão voltar. Mas foi levantado um clamor pela família, e tem um anjo do Senhor que há de arrancá-lo de lá, há de tirá-la de lá, porque é um povo que está clamando e dizendo: ainda resta o tempo de salvação. Aleluia. Versículo 4. E acham estranho não corredes com ele no mesmo desenfreamento e dissolução, blasfemando de vós. Irmãos, a gente deve se alegrar, nós devemos se regozijar, porque estão criticando, estão blasfemando, estão fazendo um monte de coisa, criticando, colocando o nome do nosso Jesus, como fizeram tantas atrocidades em outros carnavais, blasfemando contra a palavra. Só que aquele Cristo que eles abusaram não é o nosso Cristo. O Cristo da igreja está vivo. O Cristo da igreja ninguém o detém. O Cristo da igreja ressuscitou. Então, quando você ver aquilo lá, irmão, não se preocupe não, que não é o nosso Cristo. O nosso Cristo, um dia ele vai chegar, e todo joelho vai dobrar, e toda língua vai confessar que ele é Senhor. Aleluia, aleluia, o nosso Cristo é vivo, a sua glória enche os céus e enche a terra. O Jesus que a gente veio adorar nesta noite, ele não está preso em quatro paredes, ele não está preso em uma cruz, mas ele reina, ele domina, ele subiu ao céu e sentou à direita de Deus Pai, e ele virá para julgar os vivos e os mortos. Ele é Senhor. Aleluia, glória a Deus. E versículo 5, para a gente adentrar: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Irmão, deixa alguém te chamar de quadrado, deixa alguém criticar a igreja, deixa alguém abusar da igreja, porque o dia está reservado, o tempo está reservado, o tempo do julgamento não é hoje, mas está dizendo, tem um tempo preparado, e aquele de quem abusam, Pedro estava dizendo, aquele de quem criticam, aquele a quem perseguiram os crentes, jogaram nas arenas, feras mataram os cristãos, ele está dizendo, um dia ele vai voltar, e tem um tempo preparado. Pedro estava dizendo para a igreja, se alegrem, porque o nosso Deus, ele vai julgar vivos, e ele vai julgar mortos também. Eu acho que nesse momento Pedro estava querendo também consolar os irmãos, dizer, os vivos que estão fazendo um monte de coisa vai ser julgado, mas também alguém que morreu por amor ao Evangelho também será julgado e receberá a coroa da vida. Aleluia. Versículo 6. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivêssemos segundo em Deus no Espírito. E a gente entra na palavra aqui. Versículo 7. Pedro começa a trazer aqui e nos lembrar algo importante. Pedro está dizendo, e já está próximo, o fim de todas as coisas. Eu coloquei algo aqui importante para nós. Como nós estamos vivendo nesse tempo que é o fim? Ei, irmãos, olha aqui para mim. Eu vou apontar meu dedo para vocês e para mim. Como nós estamos vivendo nesses últimos tempos que é o fim? Como nós estamos vivendo? Mas Pedro traz a instrução. Eu louvo a Deus por isso, que ele traz a instrução. Primeiro, ele nos lembra de que o mundo em que vivemos não é o nosso lar verdadeiro. Ei, a gente está aqui de passagem. Aguenta só mais um pouquinho. Fica firme mais um instante.
permanece mais um pouco, não desista, porque aqui nós somos peregrinos. Quem sabe ainda hoje vai tocar a trombeta e a gente vai embora. Ei, noiva, nós estamos preparados para ir embora. Harabai de candalabá, suribicanda lamanaia. Mas Pedro estava dizendo, enquanto a gente não vai, aleluia, nós somos alguém diferente. Põe para mim Filipenses 4,13, Júnior, bem rapidinho. Aleluia. Filipenses 4,13. Aleluia, glória seja. Desculpa, Júnior, é o 3,20. Vamos lá no 3,20 primeiro. A nossa cidade está onde, igreja? Levanta a tua mão assim e diga, a nossa cidade está lá no céu, ó. Enquanto essa terra está fumegando por aí, a nossa cidade está lá no céu, aleluia. Da onde também nós esperamos. Tem gente aqui ainda esperando o Salvador. Você pode adorar a Ele nesta noite e dizer, Jesus, eu estou te esperando. A luta está grande, mas eu estou te esperando. O tempo está difícil, mas eu estou te esperando. O momento não é fácil, mas eu estou te esperando. Aleluia. E quem é Ele? Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E nós somos estrangeiros. Aleluia, forasteiros. E é por isso que Pedro estava dizendo, gente, eles estão fazendo tudo isso conosco, mas nós vivemos aqui neste mundo, passageiro, aleluia. E como vivemos aqui neste mundo, a maneira que nós vivemos aqui, não é a maneira deles. Irmão, eu não tenho inveja desse mundo, você tem? Você tem inveja do futuro deste mundo? Não, porque nós temos certeza, nós temos a convicção para onde nós vamos. Rapidinho, em primeiro lugar, olha o que Pedro disse, volta lá para mim, Júnior. 1 Pedro 4,7, aleluia. E já está próximo o fim de todas as coisas. Irmãos, a igreja primitiva, como nós, não sabiam o dia que Jesus iria voltar. Mas eles criam e eles continuaram crendo, morreram esperando o arrebatamento da igreja. Aqui tem gente mais velha na fé do que eu. Eu fiz 40 de fé, esperando o Salvador. Quando eu levantei minha mão, alguém já estava pregando que Jesus iria voltar. Eu era adolescente, fui jovem, casei, tive meus filhos, hoje sou avô, e estou esperando Jesus, e estou aguardando Ele. A minha alma ainda continua ardendo, e mesmo sabendo, se Ele não voltar enquanto eu estiver com meu fôlego de vida aqui, eu vou continuar aguardando. E se eu fechar os meus olhos e descer a uma sepultura, eu vou descer confiando que ela vai abrir, porque Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Rabai de canta labaçu de couvas nébia. Mas Ele deu algumas instruções para nós, meus irmãos. Ele diz, portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. Eu coloquei aqui, o que é sóbrio? Autocontidos, aleluia, é o oposto da libertinagem, aleluia. Ele estava dizendo, sede sóbrios, seja autocontido, não dê vazão para a carne, não dê vazão para este mundo, o tempo está próximo. Irmãos, se há 50 anos atrás, ou há 100 anos, 100 e poucos anos, quando os nossos pais na fé chegaram no Brasil pregando, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Agora está mais próximo ainda.
está mais próximo ainda. E ele disse: sede sóbrios. Irmãos, é tempo da gente se autoconter. Não é tempo da gente abrir mão da santidade. Não é tempo da gente abrir mão da comunhão. Não é tempo da gente abrir mão da vida com Deus. Não é tempo da gente abrir mão cocheando entre dois pensamentos. Mas é tempo da gente se posicionar e dizer: haja o que houver, eu conheço meu Senhor, ainda que Ele não voltou, mas eu sei para onde eu estou caminhando, e sei que o céu me aguarda, e é para lá que eu estou indo. Sede sóbrios, vigiai. Essa palavra, seja sóbrio, vigilante. Ele está dizendo: não embriagado, como alguém que não sabe o que está fazendo, o fim está próximo. E por isso que ele, sabendo que o fim está próximo, devemos vigiar. Vigiar o quê, pastor André? Para que os valores e os costumes da nossa época venham roubar a nossa comunhão com o Senhor, o nosso amor e o nosso serviço na obra do Senhor. Eu fecho com essas três coisas aqui, nessa palavra de hoje. Primeiro, que o nosso Salvador vai retornar. Então, o nosso chamado aqui é para vivermos como cidadãos dos céus. Olhe para você. Vamos compartilhar junto esta mensagem. Diga para você: eu sou um cidadão dos céus. Os meus valores são outros. Os meus costumes são outros. Aleluia! Aleluia! Quais são os teus valores, igreja? Quais são os nossos costumes? Aleluia! Os nossos valores são outros. Que é isso, pastor André? Pedro estava chamando os irmãos para viver uma vida com Cristo. Aleluia! Uma vida plena, esperando o seu retorno. Irmãos, viva com Cristo. Ah, pastor, mas viva com Cristo. Mas viva com Cristo. Mas viva com Cristo. Não tem mais. É com Cristo. Com Ele é tudo. E ele então estava dizendo: olha, acordem, os valores deste mundo te levam para o inferno. Os valores deste mundo faz você sair da presença. Os valores deste mundo faz você deixar a comunhão. Mas se você tiver com os valores de Deus, pensando nas coisas que são lá de cima, tem renovo, tem alegria, tem paz, tem gozo do céu, tem língua estranha, tem oração, tem jejum, tem vida com Deus. Aleluia! E a segunda coisa que ele manda a gente se esforçar, versículo 8. Mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Aqui não está dizendo sobre perdão de pecado, está dizendo que o amor ele é capaz de fazer com que mesmo a pessoa errada você consegue amá-la sem ficar olhando os seus defeitos. É isso que ele está dizendo aqui. Algo muito importante. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele disse algo muito especial. Ele diz: olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Se esfriará. Irmão, será que nós estamos vivendo tempos em que a iniquidade se multiplicou? Hein, igreja? Estamos ou não? Então, qual é a tendência nesse tempo? O amor se esfriar. O amor se esfriar. E ele disse: olha, que o amor de vocês não se torne apenas no ideal teórico, apenas na teoria, apenas na palavra, apenas em alguma coisa, mas ele estava dizendo que deve marcar a vida de vocês. É um amor intenso, amor pelas almas, amor pelos irmãos, amor pela família. O amor, irmãos, quantas vezes nós não estamos vivendo esse amor intenso, esse amor que socorre. Pedro estava dizendo assim: olha, por que ele estava falando isso, irmãos?
Está aqui os pregadores. Os irmãos ficaram pobres, pastor Valdir. Perderam tudo que tinha. Pastor Isaías perderam família. Viúvas e órfãos, estava cheio a igreja. De pessoas desamparadas. E Pedro dizendo, irmãos, vamos nos unir. Vamos consolar uns aos outros. Vamos fortalecer uns aos outros. Vamos ajudar uns aos outros. Eles estão nos perseguindo, eles estão nos matando, eles estão nos desprezando, mas a gente se une. Que coisa maravilhosa é quando alguém está fraco, o outro levanta. Quando alguém está frio, o outro aquece. Quando alguém está sem esperança, o outro coloca esperança. Irmãos, o Senhor está nos chamando nesta última hora, para dizer para mim e para você, a iniquidade multiplicou, mas viva o amor intenso, não viva o amor da teoria deste mundo aí, que diz que ama e ama coisa nenhuma, mas ele estava dizendo, viva o amor de Deus, o amor de Deus, esse amor que ampara, esse amor que não julga, esse amor que tem compaixão, esse amor que deve ser marca nas nossas vidas. Irmão, você traz a marca do amor verdadeiro? Ou por qualquer coisa você está beliscando o teu irmão, julgando ele, desprezando, humilhando. Mas ele estava dizendo, quem é cidadão do céu tem outra proposta. Perdoa, abraça, saúda, ajuda, levanta, ora, tem palavra para fortalecer. Quando a gente chega numa reunião como essa, irmãos, esse culto é santo. Aqui é onde o amor do Senhor vai sendo derramado no nosso coração, para quando você chegar em casa, a mente está mudada. Para quando você chegar no seu trabalho amanhã, a mente está mudada. Aqui não é lugar de picuinha, aqui não é lugar de disse-me-disse, aqui não é lugar de fofoca, aqui não é lugar de alguém cutucar e dizer, veio a roupa da irmã, aqui é lugar de alguém dizer, glória a Deus, eu sei da luta da minha irmã, mas ela está adorando, mas ela está orando, mas ela está trabalhando na obra, mas ela está fazendo algo, ele está fazendo algo. Isso é amor intenso. Não veio no culto, a gente está ligando. Desapareceu da igreja, a gente está visitando. Vocês já viram como nós somos egoístas? A gente cobra um monte de visita de todo mundo, mas a gente não visita ninguém. Esses dias eu estava fazendo uma análise, não para julgar, mas porque alguém estava me cobrando tantas coisas da igreja. Eu comecei a olhar alguns irmãos doentes e perguntei para algum deles, fulano veio aqui? Nunca foi. Quer colher o que não plantou? Irmãos, mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Jesus tem amor para dar. Jesus quer esta igreja cheia de amor. Jesus quer a nossa casa cheia de amor. A nossa família cheia de amor, e nesta noite Paulo disse que o amor de Deus é derramado. Ei, o Espírito Santo está aqui, ele está passando aí, e ele está derramando. Abre o vaso, tira a tampa da amargura, da dureza do coração, e deixa ele derramar, deixa ele derramar, deixa ele derramar desse amor, porque antes de final o culto, você vai estar abraçando, pedindo perdão, renovado e sendo curado pelo Espírito Santo. Restaurado pelo Espírito Santo. E finalizando, a terceira coisa que ele pede para a gente, versículo 9, sendo hospitaleiros, uns para com os outros, sem murmuração. Fez alguma coisa, deu alguma coisa, abençoou alguém com alguma coisa, pare de murmurar. Versículo 10. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Versículo 11. Se alguém falar, fale segundas. Irmão, eu acho lindo isso aqui. Se a gente fosse ficar nisso aqui, a gente ficaria a noite inteira, mas fica tranquilo que eu já estou terminando. Primeiro, precisamos usar os dons que recebemos
como presentes de Deus para edificar uns aos outros. Seu dom de profecia não é para ficar falando coisa que não vem da parte de Deus, não. Quando Deus mandar você abrir a boca, seja profeta de Deus. Não seja falso profeta para destruir, não. A gente está comentando aqui, né? Tem gente que fica com inveja do outro. Irmão, cuidado com isso. Eu vou já abrir esse leque aqui logo. Né? Fica com inveja do outro, está aqui, está trabalhando, está fazendo a obra, pastor Isaías. Aí vem você aqui me ajudando, né? Alegre, fazendo a obra, e começa a dizer assim: meu irmão, meu servo, seu tempo nesse lugar terminou. É só isso que eu vi aqui em Caldas Novas. Meu servo, não sei o quê. Enquanto isso, o Espírito Santo está dizendo: você foi adubado aqui, você foi regado aqui, você está cheio de folha aqui, agora é tempo de você dar fruto aqui. É, irmão. Aí vem esses profetas do cão profetizar essas coisas para destruir. Manda você largar do marido, manda você sair do emprego, manda você parar de adorar. É profeta do cão. Porque profeta de Deus diz: trabalhe mais, usa o dom que Deus te deu. Ei, mulher, tem muita mulher precisando de você, usa o dom. Usa o dom. É, aleluia. Administre. Administre. Às vezes está doido para você sair daqui, irmão, e fica mandando você embora usando profecia. Mas o Espírito Santo de Deus chega na tua vida e diz: eu te plantei, eu te reguei, eu vou te usar, eu vou te levantar, eu vou te erguer, eu vou fazer obras através da tua vida. E outra coisa, irmão, não fica orando para os outros querendo dinheiro, não. Eu vou orar porque fulana me dá um vestido. Profeta do cão também. Ah, eu vou fazer isso para ganhar isso. Pedro estava dizendo: pega os dons que Deus te deu, use para o crescimento um dos outros. Se é orar, ore. Se é jejuar, jejue. Se é dar uma palavra, dê a palavra. Ele diz: cada um Deus vai usar, administre. Irmão, eu pergunto para mim e para você: como nós estamos administrando o dom que Deus nos deu? Você está dando prejuízo na obra ou você está dando lucro? A gente tem que perguntar isso. Deus te deu um dom. Senhor, com esse dom eu só dou prejuízo. Eu mato alma, eu expulso alma, eu destruo alma. Ou você é daqueles que diz assim: Senhor, está aqui, Senhor, me usa. Faça de mim um instrumento nas tuas mãos. Porque eu não sei se amanhã eu estou na terra dos viventes, mas o tempo que se chama hoje eu vou usar, eu vou trabalhar, eu vou granjear, eu vou fazer algo. Para encerrar esses dias, eu estava dizendo para um irmão: Jesus não deu moleza. Ele deu um dom para alguém, alguém pegou o dom e disse assim: eu vou enterrá-lo, vou guardar, porque esse Senhor que me deu o dom, maestro, ele é bravo, ele colhe aonde ele não plantou, ele requer, e eu sabendo disso, eu vou plantar, eu vou esconder. Aí Jesus vem para prestar conta. Está na Bíblia. E quando vai prestar conta com ele, ele diz: Senhor, eu sabia que tu não era moleza não, Jesus. E aí eu fiquei com medo. Eu enterrei. Ele disse: negligente, sabendo que eu era desse jeito, por que você pelo menos não colocou no banco para jurar, para ter juros e aumentar o dom que eu te dei? Irmãos, administre. Se é de orar, ore. Se é jejuar para alguém, jejue. Se é cantar, cante para exaltar o Rei dos Reis. Se é para pregar, pregue a palavra. Se é para ajudar, ajude com amor. Tem gente que fica ajudando, querendo ajudar, mas primeiro ele quer saber para quem vai, para onde vai. Irmão, entregou naquela cesta lá, ó, tem um casal aqui, tem pastor nessa igreja, tem gente de Deus aqui para administrar e saber para quem entregar. Fica tranquilo, pode entregar, pode contribuir, pode fazer. E quando a gente faz isso, Pedro disse: é a última hora. Ah, meu Deus, se Pedro chega nesse tempo aqui, hein, aonde um quer ser mais do que o outro,
está cobrando horrores para pregar, para cantar, está fazendo a obra, querendo aplausos humanos. Mas ele estava dizendo para aqueles irmãos, mesmo na dor, administre o dom que Deus te deu. Quantos aqui têm dons, irmão? Vocês podem tudo levantar a mão. Porque todos vocês têm um talento que Deus entregou. Se a Dorcas estivesse aqui, ela dizia, eu não falo em língua, mas tenho uma agulha. Aleluia. Eu sei fazer uma roupa para alguém. Se Dorcas estivesse aqui, ou algum dos irmãos dizendo, eu sei dar banho no doente. Eu sei, um dia eu disse para a pastora, o que você faz eu não dou conta de fazer. Não dou conta. De pegar alguém com a ferida, até com mau cheiro, a pessoa dizia para ela, pastora, não faça isso, eu mesmo não estou aguentando. Ela disse, não, vamos limpar, vamos tirar. Mas eu não dou conta. Mas Deus me deu outro dom. Deus te deu outro dom. Ei, irmão, pega o dom que Deus te deu. Administra ele, saia daqui nesta noite dizendo, Senhor, o Senhor confiou algo nas minhas mãos e eu vou administrar para a tua glória. Se coloque em pé. Tudo, pastor Isaías, convide algum dos pastores, se apresente à mesa para nós orarmos. Eu pus aqui, irmãos, aleluia, os dons de ensino edificam. Irmã, a Bíblia é tão maravilhosa, né? Ela diz assim, até para as mulheres mais velhas. Alguém diz, já estou velha, não sirvo mais para fazer na obra nada não. Aí Jesus diz assim, ensine as mais novas a serem boas donas de casa, amarem o seu marido e cuidar bem dos seus filhos. Aleluia! Tem muitas instruções na palavra, meu irmão. Minha irmã, o fim está próximo. Olha aqui para mim. Enquanto Jesus não vem, vamos continuar firmes e vigilantes? Vamos deixar o nosso coração encher desse amor intenso? E vamos servir ao Senhor no dom que Ele nos deu? Aleluia!